Existe uma grande chance de você já ter tentado convencer alguém de uma ideia, de um projeto, de uma vontade que você tinha e isso não ter funcionado. Por exemplo, no trabalho, você tem aquele desejo de fazer aquilo que você realmente é bom, mas você não consegue convencer o seu chefe, a sua chefe. Enquanto isso, tem alguém do outro lado que não é tão hábil quanto você é e consegue quase tudo o que quer. Na realidade, ninguém consegue convencer todo mundo o tempo todo, senão ia ser uma loucura. Mas, de certa forma, você começa a pensar ali que, pô, essa pessoa não é tão boa quanto eu sou, ela consegue fazer muita coisa que ela quer, eu sou muito bom, não consigo fazer o que eu quero. Isso te dá ali uma certa frustração, isso te dá uma certa decepção, você às vezes acha que o caminho é ou procurar outro emprego, que seja, e ao mesmo tempo você pensa assim, cara, se o caminho para fazer as coisas que eu quero é me tornar uma pessoa vendedora, eu não quero, porque vender é chato, irrita as pessoas, incomoda as pessoas, eu não sou um bom vendedor, eu não nasci com esse talento, beleza. Eu acho que poucas pessoas nascem com essa habilidade de fato. Eu tenho a sorte de ser uma pessoa que sempre teve facilidade de falar com audiências, de trabalhar um pouco o processo de convencimento, mas não de maneira agressiva, não parecendo assim, por exemplo, vendedor de carro usado, sabe? Aquela pessoa que tá ali te forçando. Portanto, de certa forma, você desenvolve ali uma certa frustração por não conseguir fazer as coisas que você deseja, convencer as pessoas a fazerem o que você deseja. Você sabe que você é bom no que faz, mas você não quer se tornar uma pessoa vendedora. E aí? Como convencer as pessoas a fazer as coisas? Como desenvolver a persuasão, como desenvolver a habilidade de convencimento, sem ser chato, sem ser pedante, sem ser aquela galera assim horrível. O começo da resposta já está na abertura desse vídeo. Existe um negócio chamado One Sentence Persuasion. Essa é uma técnica desenvolvida por um camarada chamado Blair Warren. E eu comecei o vídeo utilizando ela. É uma coisa que é bastante utilizada em cartas de venda de marketing, materiais de venda de marketing no geral. Eu tenho lidado com isso já faz mais de uma década. E o que é a One Sentence Persuasion? É uma frase, né, uma sentença, né, a persuasão de uma sentença, a persuasão de uma frase. É uma frase que diz o seguinte: as pessoas farão de tudo por aqueles que encorajarem seus medos, seus medos é foda, encorajarem seus sonhos, relevarem seus medos, justificarem suas falhas, confirmarem suas suspeitas e as ajudarem a atacar pedras nos seus inimigos. Essa última parte, claro, é figurativo e não literal. O que essa frase traz, né? Quando eu falo de encorajar seus sonhos, relevar seus medos, justificar suas falhas, confirmar suas suspeitas, eu faço meio que um contraste, né? Uma ancoragem de sensações ali. Eu te trago um pouco do seu desejo é, por exemplo, que o seu chefe te deixe fazer aquele projeto que você sempre quis, aquele design, aquela peça, aquela campanha, aquela viagem a trabalho, mas você sabe que talvez ele ou ela não deixe, por N razões. Você também tem ali a suspeita de que muita gente que consegue o que quer, de certa forma, consegue muito mais por ser bom em convencimento do que bom na habilidade. Isso é verdade. Muitas pessoas se dão muito bem porque são boas em convencimento. Inclusive, eu devo boa parte da minha carreira a isso. Estou no marketing, na comunicação, há mais de 15 anos. E como uma pessoa que vem da publicidade, eu sempre achei muito chato o negócio da persuasão. Porém, depois de dar muita palestra, muita aula, para 50, para 800, para 5.000 pessoas, trabalhar em projeto de tudo que é tamanho, você percebe que fazer um bom trabalho é só obrigação. A gente tende a achar que só de fazer um bom trabalho as coisas vão dar muito certo. E elas vão até certo ponto. Para eu chegar aonde eu quero, para o meu trabalho chegar nas pessoas que eu quero que chegue, eu realmente preciso aprender a convencer. É uma maneira de acelerar a chegada do bom trabalho ao máximo de pessoas possíveis, ou desenvolver a carreira ao máximo, é equilibrar as grandes habilidades que você tem de execução com algumas habilidades de persuasão, e aí a vida já melhora demais. Tive muita resistência a aprender técnicas de venda e persuasão por muito tempo, até que eu percebi que minha carreira não estava indo para lugar nenhum como um profissional técnico de marketing. E eu jogo pedra nos meus inimigos, né? No começo do exemplo eu falo, pô, aquela pessoa não é tão boa quanto eu sou muito bom, eu tenho essa habilidade, né, que é o seu caso. Você, por exemplo, pode ser um ilustrador, uma ilustradora, pode ser ali uma pessoa que trabalha com mídia, pode ser uma pessoa que é um artesão, uma artesã, e alguém se dá melhor do que você fazendo um trabalho pior do que o seu. Acontece pra caramba. Quando você utiliza essa ideia da One Sentence Persuasion para abordar um colega, uma colega de trabalho, o seu possível comprador ou compradora, a coisa fica um pouco mais fácil. É muito importante que seja transparente e honesto, né? Você não vai convencer as pessoas de uma maneira totalmente manipuladora, de algo falso. Porém, o que você precisa pensar é o seguinte, tá? Qual é o sonho da pessoa que eu quero convencer? E o sonho, beleza, pode ser um sonho absurdo de grande, né? Se eu sou um agente turístico e eu vendo viagens, eu vendo experiências, eu consigo colocar nesse ponto de sonho.
Agora, e para o dia a dia? Se eu quero convencer a minha chefe de algo, qual que é a coisa que ela mais quer? Pô, às vezes a sua chefe é uma pessoa que ela só quer paz, ela não quer dor de cabeça, ela não quer um time procrastinador, ela não quer um time que fica enrolando, ou então ela quer que as pessoas sejam, por exemplo, proativas, né, que é a palavra-chave no mundo corporativo. Ela quer pessoas proativas, ela quer pessoas que resolvam problemas que ela tem, ela quer pessoas que pensem em soluções coletivas, em soluções que melhoram o resultado da equipe dela ou da empresa. Então, isso é um objetivo já. Qual que é um medo que essa pessoa tem? Pô, vamos supor que eu quero convencer minha chefe a me enviar numa viagem a trabalho. Ela provavelmente tem medo de que ela vá torrar dinheiro da empresa para você ficar metendo louco na viagem, cara. Para você ficar aproveitando, bebendo às custas da empresa, indo para uma porrada de coisa. Esse vai ser um medo comum, inclusive justificável para muitos líderes. Qual que é uma suspeita que ela tem? A suspeita, ela confirma esse medo, ela suspeita que, pô, na viagem a trabalho você não vai trabalhar e aí você vai atrasar tudo o que acontece no escritório. Qual que é uma falha que já deve ter acontecido com ela? Ela talvez já tenha em algum momento cedido a isso para outros colegas, para outros subordinados, outros liderados e tenha se ferrado. Tenha acontecido justamente a suspeita que ela tinha, né? E aí, qual que é o inimigo da coisa? Se essa pessoa, o desejo dela é ter pessoas mais ativas, mais proativas, mais engajadas, que desenvolvam soluções, normalmente o inimigo dela, no marketing a gente tem um negócio chamado inimigo comum. O inimigo comum sempre é o oposto daquilo que a gente deseja. Por exemplo, quando nós falamos de investimentos, o inimigo comum pode ser o governo, o inimigo comum pode ser a poupança, o inimigo comum sempre é a coisa que está na direção oposta daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente almeja. Qual que é o inimigo comum, ou o inimigo da pessoa que tem como grande desejo ter uma equipe proativa, uma equipe engajada? É justamente a pessoa preguiçosa, a pessoa procrastinadora, a pessoa que faz tudo aquilo que a sua chefe, que o seu chefe tem medo que aconteça nessa viagem corporativa. E aí, por exemplo, eu posso chegar na pessoa que lidera meu time, na pessoa que me lidera, e falar, meu, tudo bem, olha o seguinte, vai ter um evento de design em tal cidade, estou muito interessado em ir, e eu sei que você talvez tenha ali um pouco de pé atrás, porque, pô, viagem corporativa, tem gente que vai só pela farra, tem gente que vai só pela festa, e aí mesmo que a pessoa não vá só pela festa, na hora que ela está na viagem, o trabalho aqui, ele começa a ficar meio travado, começa a ficar meio enrolado. Não é isso que vai rolar. Eu tracei um plano aqui, a gente vai nesse evento, assiste umas palestras de algumas horas por dia, umas 2, 3 horas por dia eu dou uma olhada no que está acontecendo aqui no escritório para a coisa continuar acontecendo. E é interessante que eu vá nesse evento, porque eu acredito que lá é onde vão sair as tendências que vão impactar o nosso trabalho nos próximos 2 ou 3 anos. Da maneira que as coisas estão agora, pode ser que tudo mude muito rápido, é interessante a gente estar preparado. E olha só, talvez seja muito mais caro não ir do que ir. Assim que eu voltar de lá, eu vou traçar um documento com tudo que a gente viu de tendência, com tudo que a gente viu de importante e principalmente das coisas que a gente não deveria fazer nos próximos anos, e pode ser que seja bem interessante. Você não necessariamente vai convencer a pessoa usando essa lógica, mas pode ser que você deixe uma pulguinha ali. Grande parte do processo de persuasão não é você ter o sim imediato, é você deixar a pessoa pensando na proposta que você fez. Isso vai valer para vender um projeto, para vender uma ideia, para vender uma casa, um carro, seja lá o que for. O que muda é o nível de argumentação, né? Eu uso isso no dia a dia, dando palestras e dando aulas, porque olha só, se você é um professor ou uma professora, você também precisa convencer os seus alunos de que algo é importante. Você precisa convencê-los de que é importante estudar aquilo porque no futuro aquilo vai servir de alguma coisa, né? Eu lembro que eu tinha um professor de matemática que ele ensinou pra gente a questão da hipotenusa, né, a regra do quadrado do cateto, falando o seguinte: se você quiser ser um pedreiro, você precisa entender sobre hipotenusa, porque na hora que você quiser colocar um azulejo numa posição diferente, para você calcular o tamanho desse espaço, você usando o cálculo da hipotenusa, para descobrir a hipotenusa. E isso ficou na minha cabeça por mais de 20 anos. Então, assim, alguns elementos de persuasão ficam com você para sempre e não são sobre apenas vender, são também sobre você conquistar algo que você quer na sua carreira, no seu trabalho. Convencer as pessoas não precisa ser chato, não precisa ser desgastante, não precisa ser parecendo aquela pessoa do comercial chato, e o convencimento pode te ajudar a desenvolver muitos pontos positivos na sua carreira, no seu trabalho e principalmente fazer com que aquilo que você realiza chegue a mais pessoas.